Ugur encontra Faik no café. Ele pergunta a Faik o que Cemal lhe contou. Ele explica que Faik Cemal fez muitas perguntas, especialmente quem o denunciou na noite em que foi capturado e porque ele passou despercebido. Ugur fica nervoso com o que Faik lhe contou. Quando ela pergunta o que ele disse, Faik diz que não disse nada e que estava mentindo para um idiota. Mesmo que Faik diga que não disse nada por enquanto, ele revela seu verdadeiro problema e diz a Ugur que sua máquina está quebrada e o problema caiu em seu colo como uma loteria. Ele pede apoio financeiro a Ugur para manter a boca fechada. Ugur responde à ameaça de Faik e o lembra dos últimos dias. Faik insiste em seu pedido, lembrando que já se passou muito tempo desde os últimos dias. Ele diz a Faik que não tem dinheiro e lhe diz para ficar de boca fechada. Faik sai da cafeteria dizendo que disse o que ia dizer e a partir de agora tudo está nas mãos de Ugur. Enquanto isso, Cemal, que os observava, vai atrás de Faik. Ele pergunta por que ele se encontrou com Ugur. Faik ficou muito assustado quando viu Cemal. Quando ele diz que não sabe de nada, Cemal dá uma cabeçada nele e depois pede que ele conte tudo. Após o soco de Cemal, Faik diz: tudo bem, vou explicar. Kandan quer falar com Demir. Ele pede desculpas novamente a Demir por sua atitude em relação a Cemal. Demir aceita suas desculpas, dizendo que passou por ali. Kandan não se convence com o que Demir disse e pede desculpas repetidas vezes. Enquanto isso, ouve-se a voz de Oiku dormindo lá dentro. Quando ele e Kandan vão até ele, Oiku está com febre e delirando. Alel corre para o hospital em um táxi que encontram. No caminho, Kandan liga para o médico de Oiku, Isan, e o informa da situação. Eles entram na sala de emergência do hospital. Isan também foi ao hospital. Isan, que controla Oiku, vai até Demir e Kandan. Ele conta a eles a última situação de Oiku. Aí, quando ele diz que vão esperar todos os resultados saírem, Demir desconfia de algo. Isan pede que ele mostre um pouco mais de paciência. Sabah Isan explica que os resultados dos testes de Oiku não são muito encorajadores e os medicamentos não estão funcionando. Depois ele diz que só resta uma maneira de tentar encontrar um doador adequado e realizar um transplante de medula óssea. A história tem muito pouco tempo restante. Cemal vai à casa de Demir pela manhã. Ele bate na porta, mas então vê Ugur. Ugur fala ao telefone. Aí, quando Ugur sai de táxi, Cemal vai atrás dele. Kandan e Demir informam a Isan que doaram sangue. Kandan pergunta se há alguma notícia do banco de medula. Enquanto isso, Ugur, que veio ao hospital, descobre o quarto de Oiku e vai até ele, enquanto Cemal o chama. Ugur fica chocado ao ver Cemal. Ele pergunta por que você o está seguindo. Cemal diz que ele é uma pessoa vil e diz como você fez isso. Ugur pergunta do que ele está falando e Cemal diz como Demir matou seu pai. Enquanto isso, Demir ouviu o que Cemal disse. Enquanto Ugur diz que Cemal está falando bobagem, Cemal diz que precisa falar com ele. Porém, Demir diz que sua filha está doente e ele precisa encontrar sangue. Eles partem com Ugur. Cemal vê Oiku e relembra o passado. Enquanto isso, Ugur também doou sangue. Ugur sai do hospital para ir ao bairro e encontrar outra pessoa que possa doar sangue. Quando Demir vai até a filha, ele vê Cemal. Ao falar sobre os últimos dias, Cemal conta que descobriu quem matou seu pai. Quando Demir pergunta quem ele é, ele conta o que aconteceu naquela noite e diz que quem matou seu pai foi Ugur. Demir fica chocado com essas palavras. Ele diz a Cemal que está falando bobagem e manda ele ficar longe de sua filha, Kandan e Ugur. Cemal diz que viveu uma mentira a vida toda e que a partir de agora fará o possível para evitar que ela passe pelo que ele passou. Enquanto isso, Demir entra no quarto de Isan. Ele espera que a medula tenha sido encontrada, mas fica esperançoso com notícias completamente diferentes. Murat anuncia que assumiu todas as despesas de Oiku. Demir agradece Murat. Vovó Mifid interroga seu filho Ugur sobre o que aconteceu com ele. Ele pergunta como seu pé ficou assim. A mãe de Ugur mente e diz que torceu o pé. Depois ele conta o que viveu. Mifid é forçado a acreditar no que diz. Ele pede a Ugur que não faça essas coisas novamente e eles se abraçam. A escola está dispersa. Quando Oiku está prestes a sair da sala de aula, Mertkan vai até ele e lhe deseja um feliz aniversário. Oiku ficou muito feliz. Ele a abraça. Eles saem da escola juntos. Demir fica um pouco chateado ao ver Oiku vindo com Mertkan. Ele diz a Mertkan que se esqueceu de agradecer. Mertkan encontrou a pessoa que roubou o dinheiro. Enquanto isso, Oiku começa a criticá-lo dizendo do que você se lembra. Ao ouvir as palavras de Oiku elogiando Mertkan, Demir o avisa e pede que não exagere. Oiku pergunta ao pai por que ele veio buscá-lo. Demir diz que vai levá-lo para passear.
Enquanto isso, em casa, eles fazem a decoração de aniversário com a melhor amiga de Oiku do dormitório, a Izzy Kandan. Sevegei vem visitar Ugur. Ele bate na porta. A Asiana abre a porta. O Sr. Ugur mora aqui. A Asiana fica surpresa quando ele pergunta. Mais tarde, ao saber que Sevegei está procurando seu filho Ugur, ele a convida para entrar. Ugur se pergunta quem está vindo. Ele fica muito surpreso ao ver Sevegei na sua frente. Quando ele pergunta como ela encontrou a casa, Sevegei diz que conseguiu o endereço com Kandan. A Asiana pergunta ao Ugur quem é seu amigo e diz, você não vai nos apresentar, diz. Ugur apresenta Sevegei à sua mãe e diz quem ele é. Mifid gostou muito de Sevegei. Ele fala palavras de louvor para ele. Ele conta ao Ugur Sevegei como torceu o pé da mesma maneira. Kandan completou todos os preparativos para seu aniversário. Depois de Sevegei, Ugur e Asiana, Mertkan e sua mãe também vêm. Demir pede para Oiku não ficar de mau humor porque esqueceu seu aniversário. Ele diz que vai compensar no próximo aniversário. A história diz, ok. Eles chegam em casa. Oiku toca a campainha e Kandan abre a porta. Kandan diz, bem-vindo, mas Oiku está um pouco amargo. Assim que a história começa, ele fica muito surpreso ao ver pessoas dizendo de surpresa. Demir pregou uma peça em Oiku. Oiku ficou muito feliz porque seu pai não esqueceu seu aniversário. Demir comemora aniversário da filha. Oiku diz que ama muito o pai. Demir manda ele agradecer a Kandan porque ela fez todos os preparativos enquanto o mantinha ocupado. Oiku abraça Kandan e diz que também a ama muito. Oiku apaga as velas do bolo de aniversário. Demir dá à filha o presente que comprou. A história é muito feliz. Ele agradece ao pai. Enquanto isso, a campainha toca. Demir abre a porta e pega o documento trazido pelo entregador. Quando ele abre o documento e o lê, fica chocado. Semal abriu um processo de custódia. O ferro é muito degradável. Ele sai de casa furioso. Ele liga para Semal na estrada. Ele vem para Semal. Ele chama Semal. Semal mostra-lhe o documento. Semal explica que ele é o verdadeiro pai de Oiku, dizendo que escreveu no diário que Azu deixou que ele era o verdadeiro pai de Oiku, e então ele foi fazer um teste de DNA. Ele diz que vai tirar a história dele. Demir diz que é o verdadeiro pai de Oiku e que não pode fazer nada. Demir afirmou ter preparado um relatório falso e disse quem vai acreditar nas suas mentiras, diz. Semal diz que Kandan acredita nele e Ugur também. Demir não sabe o que dizer sobre o que houve. Semal pergunta, você não sabia? Depois ele continua falando para irritar Demir. Embora Demir não tenha decepcionado, ele ficou muito impressionado. Ele diz a Semal que não se importa com quem acredita ou não em seu relatório falso. Semal disse, falando em relatórios falsos. Você também tirou Oiku do tribunal com um relatório falso. Deixe-me também entrar com uma ação judicial. Talvez eles me entreguem a história também, diz ele. Demir se lembra da conversa que teve com Ugur